Prontinho. Então, vamos iniciar aqui com a introdução ao estudo da anatomia. Então, considerações gerais. Então, vamos ver agora a importância da anatomia, o que é a anatomia. Então, a introdução, né? A anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e desenvolvimento dos seres organizados. O que vem a ser macro e o que é microscopicamente? Macro é tudo que é grande, né? Então, aqui macro, tudo que é grande. Micro, pequeno. Imagine assim. Então, o que é o estudo da anatomia macroscopicamente? Quando eu falo macroscopicamente, eu posso ver o indivíduo por um todo, olhando a olho nu, né, com os próprios olhos. Então, se eu estivesse vendo algum de vocês aqui na minha frente, um exemplo, eu estaria vendo o corpo por inteiro, cabelo, rosto, os membros superiores, inferiores, macroscopicamente. Vejo com os olhos. Quando a gente fala em microscopicamente, micro vem de pequeno. Então, é o estudo da anatomia, a parte da anatomia, que só consegue fazer esse estudo através de um aparelho, né? Então, porque é micro, é pequeno. Então, qual o aparelho que a gente faz os estudos de células, de seres, na verdade, de micro-organismos? E principalmente no caso de células, se eu quero ver as células do tecido, se eu quero ver a célula do colo uterino. Então, é microscopicamente, então eu só vou ver através do microscópio. Então, a introdução à anatomia, nós podemos fazer um estudo, né, macroscopicamente, que eu consigo ver a olho nu esse indivíduo, e microscopicamente, que é quando eu necessito de um auxílio de um microscópio. Um exemplo que a gente dá aqui são as células, né? E umas células que a gente, posso estar dando um exemplo aqui, são as células do colo uterino. Um exemplo, você vai fazer um exame de preventivo para saber se está com alteração ou não, se está com câncer ou não do colo uterino. Então, essas células, esse estudo da anatomia aqui, a gente vai fazer microscopicamente, que é quando faz a citologia, né, e a histologia, tá? Só um minuto para ver se algum aluno... Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente, no final da aula, uns 20 minutos, eu vou fazer chamada e a gente faz essa revisão, tá? Então, introdução à anatomia pode ser macro, consegue ver a olho nu, e microscopicamente pequeno, então a gente só vai conseguir ver através do microscópio. Quais são os ramos da anatomia? Né? Então, o que podemos estar estudando aqui? Os ramos da anatomia são citologia, então, estudo das células, que vai ser um estudo o quê? Microscopicamente, né? Então, o corpo humano, ele é dividido em sistemas e órgãos, e os órgãos, eles são compostos por células. Então, esse estudo a gente vai fazer ele microscopicamente. Histologia, que é o estudo dos tecidos, também, né? Então, a gente pode fazer a histo, vem de tecido, cito, vem de células. Então, a histologia, estudo dos tecidos, a gente faz também, pode se fazer microscopicamente. Embriologia, que é o estudo do desenvolvimento do embrião. Né? Então, assim, após ocorrer, né, o encontro do espermatozoide com o óvulo, que ocorre uma fecundação, inicia-se o chamado período embrionário, ou seja, a embriologia, que é o estudo do desenvolvimento do indivíduo, que é onde vai começar o feto, a formação e assim por diante. A anatomia radiológica, que é outro ramo também da anatomia, estuda os órgãos por meio de raio-x. Né? Então, na área da enfermagem, onde vocês podem
dedicar, né, à radiologia, querer fazer um curso a par, fazer uma especialização. E aí essa anatomia radiológica é onde vai estudar por meio de raio-x. Então, é uma anatomia que você vai trabalhar com raio-x, com tomografia, ressonância. Então, é chamada de anatomia radiológica. A anatomia antropológica, que é outro ramo também da anatomia, temos tipos de raciais. O que é isso aqui, antropologia? Antropologia é o estudo do homem, o homem que a gente fala no geral, tá? Então, vai estudar aqui a fisiologia, a raça humana. Então, quando a gente fala estudo antropológico, é estudar os tipos raciais. Então, são só ramos aqui da anatomia para vocês ficarem cientes, né, que a gente pode estar estudando. E aí aqui nós vamos ver os sistemas que compõem o organismo do indivíduo. Só um minutinho. Os sistemas que compõem o organismo do indivíduo. Então, quais são os sistemas que nós vamos estudar na anatomia? Sistema tegumentar, né, que vai estar vendo os tecidos. Sistema esquelético, onde nós vamos estar vendo os ossos, né, o esqueleto, que é esse desenho que vocês estão estudando, que a professora vai fazer um quadro e colocar lá na sala de aula prática. Então, que é responsável pela sustentação. Sistema muscular, né, que nós vamos estar vendo cada órgão e os músculos, né? Então, vamos estudar a parte muscular. O sistema nervoso, que aqui dentro do sistema nervoso nós vamos estar estudando o sistema nervoso central e o periférico. O sistema respiratório, que é outro sistema, né, que aqui a gente vai trabalhar bem a questão dos pulmões. Então, a gente vai estar vendo pulmão, laringe, faringe, orofaringe, e assim sucessivamente. Sistema circulatório, né, que a gente vai ver toda a parte da circulação, dos vasos sanguíneos. Sistema digestório, né, então a gente vai trabalhar bem o sistema digestório, intestino grosso, intestino delgado, seco, reto. Então, cada um desses a gente vai estar falando das patologias, né? O que são patologias que nós já conversamos são as doenças. E vamos estar falando do diagnóstico clínico e diagnóstico laboratorial. Sistema urinário, né? No sistema urinário a gente vai estar falando principalmente aqui dos rins, as patologias renais, os diagnósticos clínicos e laboratoriais. Sistema genital, né? Então aqui a gente vai falar do sistema reprodutor masculino e o feminino. Sistema endócrino, que é endócrino, vem de hormônios, né? Então, a gente vai falar sobre os hormônios aqui, vai estar estudando o sistema endócrino, todas as glândulas. Vamos falar de uma que é de suma importância, né? Que é a tireoide. Então, tem as duas patologias hoje em dia, que é o hipertiroidismo e o hipotiroidismo. E o sistema sensorial, né, que é os sensitivos. Então, alguns sistemas eles podem ser agrupados formando os aparelhos. Então, aqui o sistema esquelético e o sistema muscular, né, nós chamamos de aparelho locomotor, né, que a gente vai conseguir com ele o quê? Se locomover. Então, se a gente caminha, se a gente levanta os braços, movimenta os ombros, membros superiores e inferiores, é porque nós temos o aparelho locomotor, né? Dentro dele, nós trabalhamos nos dois sistemas esquelético e muscular. E o aparelho urogenital, que é o sistema urinário, né? Que a gente já falou aqui, e o genital. E são os sistemas que compõem o organismo do indivíduo. Tá? Então, tem os sistemas, dentro desses sistemas tem os órgãos, e cada órgão desses sistemas aqui tem uma fisiologia, eles trabalham de uma forma diferente. Conceitos de variação anatômica e normal, né? Então, aqui nós vamos ver
na anatomia, né, que ela pode sofrer variações, a forma do indivíduo pode sofrer variações. Então, uma vez que a anatomia utiliza como material de estudo o corpo humano, torna-se necessário fazer alguns comentários. Eu vou ler para explicar, tá? Para vocês entenderem. A simples observação de um grupamento humano evidencia de imediato diferenças morfológicas entre elementos que compõem o grupo. Estas diferenças morfológicas são denominadas variações anatômicas e pode apresentar-se externamente ou em qualquer dos sistemas do organismo, sem que isto traga prejuízo funcional para o indivíduo. É evidente que a conformação externa e interna, no entanto, esse fato não prejudica o funcionamento fisiológico. Aí vamos para a imagem para vocês entenderem. Então, ó o enunciado para vocês entenderem. Variação anatômica e normal, sem afetar o desenvolvimento do indivíduo. Então, o que é essa variação anatômica? Né? Aqui nós temos 4 indivíduos do sexo masculino, sendo que desses 4 indivíduos, nós temos um de estatura considerado alta, magro, né? Aqui nós já temos um praticamente da mesma altura, mas ele já tem uma elevação de peso, se a gente comparar com o primeiro. Depois a gente tem um terceiro indivíduo aqui, que ele também tem um magro consideravelmente, né? Mas já tem uma estatura maior que o segundo e o primeiro. E nós temos um quarto indivíduo aqui. Esse quarto indivíduo, ele já tem uma estatura, né, inferior aos outros 3 indivíduos. Ou seja, eles sofreram variações diferentes, né, anatomicamente. Mas isso não vai influenciar no desenvolvimento deles, tá? Isso não quer dizer que fisiologicamente eles são totalmente diferentes. Ou seja, teve uma variação anatômica. O que a gente está vendo aqui de variação anatômica diferente? O peso e a altura, né? Então, porque esse primeiro, o terceiro e o quarto provavelmente tem um peso, é um exemplo dado, né? Menor do que esse segundo aqui. Então, são variações anatômicas de indivíduos. Então, são indivíduos que a gente tem indivíduos de estaturas diferentes, de pesos diferentes, de fisionomias diferentes. Os órgãos também podem sofrer essa variação. Então, aqui nós temos 2 estômagos. Nós temos o estômago aqui, que a gente vai estudar, né, depois, lá no digestório, que a gente vai falar do gastro. E aqui ele está normal. Olha, o corpo dele, normalzinho. Esse aqui já tem a extremidade que foi afetada por uma anormalidade. Mas eles são, no caso, é o mesmo órgão, são os 2 estômagos, mas estômagos com variações diferentes, com alterações diferentes. Então, provavelmente, esse estreitamento aqui foi devido a alguma alteração fisiológica, alguma patologia, e esse aqui está sadio, tá? Então, são variações anatômicas chamadas. Além disso, na anatomia, nós temos as chamadas anomalia e monstruosidades. Quando esse nome aqui acaba sendo um pouquinho forte, né? Quando a gente fala monstruosidades, pensa em monstro, não é assim? Mas são variações que ocorrem na anatomia, chamadas de anomalias, que pode acabar aqui dando tipo um choque na visão, quando você vê aquele indivíduo. Então, aqui, ó, na variação anatômica não há prejuízo da função. Ou seja, tem uma variação anatômica, uma anomalia, que a gente já vê uma monstruosidade, mas a função dele, do órgão, do indivíduo, vai estar normal. Entretanto, pode ocorrer variações morfológicas que determinam perturbações funcionais. Exemplo, o indivíduo pode nascer com um dedo a menos na mão ou a mais, né? A gente já pode ir dando um exemplo. Quando o desvio do padrão anatômico
perturba a função. Diz-se que se trata de uma anormalidade. Então, se o indivíduo, provavelmente vocês já viram, né? A gente já se deparou com pessoas que têm um dedo a mais ou um dedo a menos. Ao invés de ter 5, tem 6. Ao invés de ter 5, tem 4. E aí isso é chamado o quê? De anormalidade anatômica. Mas isso não vai impedir o indivíduo de viver, de exercer as suas funções. É só uma anomalia e não uma variação. Se a anormalidade for tão acentuada, de modo a deformar profundamente a construção do corpo do indivíduo, sendo em geral incompatível com a vida, ou seja, uma coisa monstruosa, denomina-se monstruosidade. O exemplo que nós temos é a agnesia, não formação do encéfalo. E aí a gente já vai ver aqui, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos. Então, ele tem um dedo a mais, concorda? Então, é chamado de anomalia ou anormalidade. Monstruosidade, porque, ó, esse feto, né? Ele tem o crânio dele aqui afetado. Ele não teve um desenvolvimento do crânio normal. Então, é chamado de monstruosidade. Então, isso aqui foi o que ocorreu? Uma monstruosidade. Então, são variações que podem estar ocorrendo. Então, eu posso ter uma anomalia, um exemplo, um dedo a mais ou um a menos. E nós podemos ter a chamada monstruosidade. Então, provavelmente, com certeza vocês já viram, né, em televisão, reportagens, jornais, né, fetos que acabaram que nascendo com uma anomalia, na verdade, mas considerado uma monstruosidade, porque você olhando, é como se a gente tomasse um susto, né, em estar vendo uma imagem dessa. Mas aqui não quer dizer que todos os órgãos dele aqui não estão funcionando, tá? Só foi uma anormalidade. Nesse caso, considerado uma monstruosidade, né, pelo impacto que causa a gente se deparar com essa imagem, a se deparar com esse ser. Mas ele, tudo funcionando normalmente, tá? Então, anomalia, que vocês vão se deparar muito nas outras disciplinas, livros, né? O exemplo é um dedo a mais, um dedo a menos. Isso aqui é da mão, mas isso poderia acontecer nos membros inferiores também. E monstruosidade, quando há essa acentuada aqui, anormalidade. Fatores gerais de variação. As variações anatômicas ditas individuais devem-se acrescentar aquelas decorrentes da idade, então, fatores de variação. Elas podem ser decorrentes da idade, do sexo, da raça e do tipo constitucional e da evolução. Que quando a gente vê aqui em evolução, a gente já pensa na antropologia que a gente viu lá no início. Nome do período humano. Então, esses fatores gerais de variação, nós vamos ter dois tópicos importantes aqui. O nome do período humano e a fase extrauterina. O nome do período humano divide-se em fase intrauterina e extrauterina. Esses dois tópicos aqui, eles são bem importantezinhos para vocês, principalmente quando for fazer a anamnese. Lembra lá, né, que vão as perguntas que vocês vão fazer para os pacientes. E quando vocês forem também fazer essas anotações em prontuários. Então, o que é uma fase intrauterina? Intra, tudo que fala intra, dentro. Intrauterina, dentro, uma fase ainda que está dentro do útero. Intra, dentro, uterina vem de útero. Qual é o exemplo? Na fase intrauterina, nós temos aqui o ovo, né, que é 15 primeiros dias, né, que é o óvulo, na verdade, os 15 primeiros dias.
Depois dos 15 primeiros dias, né, depois que ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo, né, aí após os 15 dias começa a formação do embrião, que é lá aquela embriologia, lembra que é o estudo do embrião? Até o fim do segundo mês, ele está no período chamado embrionário. Após isso, segundo mês, inicia-se o feto, que vai até o 9º mês. Depois que completou o 9º mês, já não é mais intrauterino. Essa fase, ela é intrauterina, ainda dentro do útero. Depois do 9º mês, aí a gente vem para a fase extrauterina. O que é extra? Fora. Então, intrauterino dentro do útero, extrauterino fora do útero. Então, na fase extrauterina, esse período aqui, nessa fase aqui, já começa a iniciar dessa forma. Recém-nascido, então, após os 9 meses, ocorreu o parto, é considerado-se recém-nascido até o 1º mês após o nascimento. Infante, que vem a ser infante, até o fim do 2º ano. Depois do fim do 2º ano, ou menino ou menina, é considerado até o fim do 10º ano. Depois vem a fase pré-púbere, que é a fase pré-púbere, até a puberdade. Então, quando a gente fala, esse menino, essa menina, ele está na puberdade. Então, a pré-púbere, que é antes, né, após os 10 anos, ele já está entrando na pré-púbere, ou seja, na fase pré, antes da puberdade. Após isso, ele já entra para o púbere, que é dos 12 aos 14 anos. Então, ele já está na fase da puberdade. Até os 21 anos, dos 14 aos 20 anos, ele já é considerado jovem. Após os 21, né, dos 21, ele já é, até os 60, ele é considerado adulto, vai até os 60. E após os 60, ele já é considerado o quê? A fase é idoso ou velho, além dos 60 anos. Então, a partir dos 60 anos, a gente já fala o idoso, a idosa. O velho já fica um termo meio que agressivo, né? Digamos assim, tem pessoas idosos que não gostam, que você diz, você tá velho, você tá velho. Não, então é melhor dizer assim, o senhor é idoso, a senhora é uma idosa. Então, essas fases aqui, só para vocês, né, já ficarem atentos e entenderem o que é intrauterino, extrauterina, e para começar a praticar esses termos aqui quando for necessário, tá? Principalmente nas disciplinas que vocês vão ter aí pela frente. São termos que vocês vão precisar aprender e praticar. Depois, em seguida, vem a nomenclatura anatômica. Então, como toda ciência, a anatomia tem sua linhagem própria. Ao conjunto de termos empregados para designar ou descrever o organismo ou suas partes, dá-se o nome de nomenclatura anatômica. Então, são nomes que nós vamos dar, né? Chamar de nomenclatura. Então, foram abolidos os epônimos, nome de pessoas, para designar coisas. E os termos indicam a forma, a sua posição, ou situação, ou seu trajeto. Aí vamos lá a essa nomenclatura, que a gente vai usar as abreviaturas para os termos gerais. Então, para você não escrever artéria, tem como abreviar. Para você não escrever fascículo, tem como se abreviar, porque ela faz parte de uma nomenclatura anatômica. Então, A de artéria. Então, quando vocês estiverem lá necessitando escrever, falar dos vasos, você pode abreviar, a ponta é a mesma que a artéria. Faz de fascículo. Ligue de ligamento. Então, paciente chegou na UPA com o ligamento rompido.
né? Então, não precisa escrever o nome ligamento. Você pode usar a abreviatura LIG. Músculo, M ponto, nervo, N ponto, ramo, R ponto, veia, V ponto, A de artérias, GL de glândula. Então, quando a gente vai falando das glândulas lá, a gente pode usar as abreviaturas. LIGG de ligamentos, rompeu o ligamento, então rompeu LIGG, MM de músculos, NN de nervos, RR de ramos e VV de veias. Então, a gente pode estar usando as nomenclaturas, ao invés de escrever o nome por completo, tá? Só que vai ter momentos, em outras situações, que é necessário se escrever o nome, porque às vezes a abreviatura pode confundir uma pessoa que não tem as informações a respeito dessas nomenclaturas anatômicas. Mas isso aqui é importante, porque vocês vão ver bastante em artigos e em livros, tá? Que vocês vão pegar para estudos e vocês vão ver lá as abreviaturas. É só informações que são necessárias. Aí aqui agora, das nossas aulas lá de início, para vocês irem se adaptando à anatomia, ao início da anatomia, nós falamos da divisão do corpo humano. Só que agora ele está aqui mais completo, além de que logo quando terminar aqui às 20 horas, que a gente for para conversar a respeito, eu vou estar deixando a apostila para vocês para completar esses slides também, tá? Então, divisão do corpo humano. O corpo humano divide-se, lembra lá que a gente falou? Cabeça, pescoço, troncos, né? E os membros superiores e membros inferiores. Então, a divisão do corpo humano, com certeza vocês não esqueceram das primeiras aulas, está dividida em cabeça, pescoço, tronco e membros. A cabeça, ela corresponde à extremidade superior, né? Porque ela faz parte dos membros superiores. Superior do corpo, entendo unida ao tronco por uma porção estreitada, o pescoço, né? Então, a cabeça ela está superior na extremidade, mas ela está unida ao pescoço. O tronco compreende o tórax e o abdômen. Então, o corpo ele divide em cabeça, pescoço e tronco. E os membros. O tronco, ele compreende o tórax e o abdômen. Então, onde está situado o tórax, a caixa torácica e o abdômen? Está situado no tronco. Dos membros, 2 são superiores e 2 são inferiores. Cada membro apresenta uma raiz pela qual está ligada a um tronco e uma parte livre. Então, nós temos os membros superiores. Lembra que eu falei lá dos braços? Então, nós temos um exemplo, são os braços, membros superiores, e os inferiores, as pernas, coxas, pernas e os pés. Então, as partes chamadas de inferiores. E o tórax, o tronco que compreende o tórax e o abdômen. Então, dentro disso aqui, desculpa, dentro da divisão do corpo humano, ele é dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros. O tronco está dividido em tórax e abdômen. E ainda nós temos os membros, que é chamados de membros superiores e membros inferiores. Na transição entre o braço, então na transição entre o braço e o antebraço, há o cotovelo, né? Então, nos membros superiores, nós temos como referência o braço. Só que o braço é essa parte, vocês conseguem ver o meu direitinho, braço, antebraço e o cotovelo. Então, na transição entre o braço e o antebraço, há o cotovelo. Entre o antebraço e a mão, né? Então, entre o antebraço e a mão, nós temos o chamado punho. Isso, membros superiores. Entre a coxa, a professora está aqui sentada, mas vocês
Vão imaginar, né, de vocês aí. Entre a coxa e a perna, nós temos o joelho. E entre a perna e o pé, nós temos o tornozelo. Tá? Então, aqui é a divisão do corpo humano. Então, aquele esqueleto que vocês desenharam lá, então vocês lembram bem, né? Que vocês desenharam a cabeça, né? Os membros superiores, que tem os braços, os exemplos, os inferiores, as pernas. Vocês também desenharam lá o tronco, porque tem as costelas, né? Então, ali nas costelas é a chamada de a caixa torácica. Então, se vocês imaginarem o desenho de vocês, vocês vão conseguir imaginar isso tudo aqui sendo lá naquele esqueleto humano que vocês desenharam. Só que depois a gente vai ver isso mais aprofundado, com mais imagens, quando a gente começar o sistema esquelético. Aí aqui, né, o esquema lá da divisão do corpo humano. Então, o corpo humano está dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros. Então, o corpo humano está dividido em cabeça. A cabeça, nós temos o crânio e nós temos a face. Então, quando vocês desenharam lá também o esqueleto, aí tem a cabeça, que tem vários ossinhos, né, na cabeça, no crânio e a face. Tem o pescoço, temos o tronco está dividido entre tórax e abdômen. Então, quando vocês desenharam lá as costelas, né, vocês estavam desenhando, né, e colocando o nome dos ossos que compõem aqui, o tórax e o abdômen, que está situado no tronco. E nós temos os membros, são os membros superiores e os membros inferiores. No membro superior, o exemplo que a professora acabou de dar com o braço dela, nós temos chamado raiz. Né? Essa raiz é como se fosse a referência do membro superior. Então, a raiz é o ombro, né? O nosso ombro. E temos a parte livre, né? Que a parte livre é como se a gente consegue mover os braços e o ombro ele fica como se ele ficasse fixo. Então, por isso que fala-se raiz. E as partes livres nós temos o braço, o antebraço e a mão. E entre o braço e o antebraço nós temos o cotovelo. Isso da parte superior. Nos membros inferiores, a raiz, né, como referência, é o quadril. E a parte livre são as coxas, as pernas e os pés. Tá? Então, a gente, no membro inferior, a raiz como referência é o quadril. E no quadril, nós temos a parte livre, que é a coxa, a perna e pé. E são chamados de membros inferiores. Membros superiores, recapitulando, a raiz, a referência aqui é o ombro. Desculpa. É o ombro. E a parte livre, nós temos braço, antebraço e mão, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque às vezes é algum aluno que não está conseguindo. É um aluno falando que não pode assistir a aula. Continuando aqui, posições anatômicas, que é o que a gente viu lá no início, mas agora está mais completo. Posição anatômica. Para evitar o uso de termos diferentes nas descrições anatômicas, optou-se por uma posição padrão, denominada posição de descrição anatômica, ou também posição fixa. Lembra lá que quando vocês fizeram o resumo, quando a gente falou lá nos primeiros slides, que eu falei da posição fixa? Né? Então, o corpo está numa postura ereta, a gente tem a imagem aqui. Ele está numa posição ereta, em
pé, né? Os dois. Posição ortostática ou bípede, que eles estão parados. Com os membros superiores, os braços, ó, os membros superiores, né? Então, aqui nós temos ombro, braço, antebraço, mão. Estendidos, né? Eles não estão com os braços dobrados, estão estendidos. Ao lado do tronco, então aqui é o tronco, ele está com os braços estendidos ao lado do tronco. E as palmas das mãos voltadas para frente. Então, estão os dois com as palmas das mãos voltadas para frente. A cabeça e os pés, cabeça e pés, também estão apontados para frente e olhar para o horizonte. Então, essa é a posição anatômica, né? É uma posição como se fosse chamada de posição padrão. É uma posição fixa. É a posição ortostática. Você parado, olhos para horizontes, membros superiores estendidos, mãos para frente, os pés e olhos, né, para o horizonte, reto. Então, isso é chamado de uma posição padrão. Posição anatômica padrão. Planos de delimitação e secção do corpo humano. Então, além dessa posição padrão, né, essa posição anatômica, nós temos os planos de delimitação e secção do corpo humano. Na posição anatômica, o corpo humano pode ser delimitado por planos. Assim, temos os seguintes planos correspondentes. Gente, eu estou olhando aqui o WhatsApp porque tem aluno mandando mensagem aqui, mesmo que o chat está aberto. Mas eu vou colocar no silencioso, senão eu vou acabar aqui. É um aluno explicando que não vai poder vir para a aula. Planos de delimitação e secção do corpo humano. Então, na posição anatômica, o corpo humano pode ser delimitado por planos. Assim, temos os seguintes planos correspondentes. Isso aqui também a gente já viu lá na primeira aula, que eu fiz só um esquema para quando a gente chegar aqui, vocês já estarem, né, informados do que a gente vai agora aprofundar. Então, a delimitação do corpo humano. Nós temos o plano ventral anterior. Então, sempre que você pensar em ventral, pensa na frente e anterior também frente. Nós temos o plano dorsal ou posterior. Então, dorso atrás. Então, dorsal atrás, posterior atrás. Plano lateral direito, plano lateral esquerdo. Plano cranial superior, cranial, cabeça ou superior. E plano podálico ou inferior. Podálico embaixo, pés, inferior. Temos também, aqui são as delimitações. Depois nós temos o plano de secção. Então, tem um plano mediano. O plano mediano, pensa-se no meio. Plano frontal, frente e transverso, tá? Então, vamos entender o plano de secção. Plano mediano, divide o corpo humano em metade, direita e esquerda. Lembra que eu falei lá aqui do mediano, que a gente como se pegasse uma linha e traçasse aqui no meio e dividir o corpo em duas partes? Né? Então, o plano mediano divide o corpo em metade direita e metade esquerda, como se eu fizesse um corte aqui e me separasse. Direita e esquerda, chamado de plano mediano. Metade direita e metade esquerda. Plano frontal, divide o corpo humano em anterior e posterior. Então, já passaria aqui, ó, anterior e posterior. E o plano transverso, que seria dividir o corpo humano em parte superior e parte inferior. Aí vamos ver a imagem para vocês entenderem já já.
Depois desse slide, a gente tem as imagens. Além disso, nós temos os eixos do corpo humano. São linhas imaginárias traçadas no indivíduo. Então, nós temos o eixo antero-posterior, nós temos o eixo longitudinal e nós temos o eixo transversal. Só um minutinho. O eixo antero-posterior, ele está unido o centro do plano ventral ao centro do plano dorsal, tá? Então, ele está unido ao centro do plano ventral, que é frente, e dorsal, que é atrás. O eixo longitudinal, unindo o centro do plano cranial, lembra lá, superior crânio, ao centro do plano podálico, que é o inferior. Então, o longitudinal, ele está unido ao centro do plano cranial, que é o superior, e o centro do plano podálico, que é o inferior. E temos o eixo transversal, que está unido o centro do plano lateral direito ao plano lateral esquerdo. E aí nós temos a imagem. Só um minuto. E aí aqui nós temos, né, as imagens aqui. Visão anterior, então fazendo o indivíduo de frente, ó, na posição fixa, anatômica, né? Então ele está ereto, membros superiores estendidos, mãos para frente, pés. Nós temos a visão posterior, então você está vendo o indivíduo por trás. Nós temos o plano mediano, tá vendo? Ó? Tá dividindo ao meio. Então, eu vou dividir em duas partes. Parte direita e parte esquerda, chamada de mediano. Frontal, tá fazendo uma divisão aqui, que eu vou dividir ela em parte frontal, à frente, e posterior. E nós temos o transverso, que vai dividir, olha o corte onde está sendo, né, em superior e inferior. Então, mediano divide o corpo em duas partes, metade direita e esquerda, frontal, que é o corte na frente, e nós temos a visão anterior e posterior. Então, esses slides aqui, plano mediano, frontal e transverso. Mediano, frontal, transverso. Plano mediano, divide o corpo em metade direita e esquerda. Plano frontal, divide o corpo humano em anterior e posterior. E transverso, divide o corpo em superior e inferior. Voltando para as imagens, mediano, né, divide ao meio, duas partes. Frontal, anterior, posterior, corte aqui. E o transverso divide o corpo em superior e inferior. Aqui nós temos outras posições também que são de suma importância para vocês como futuros enfermeiros. Nós temos aqui o decúbito, só olhar o horário para a professora, decúbito dorsal. Paciente está na posição de decúbito dorsal. Ele está deitado, como a gente fala, vulgarmente, de barriga para cima. Ereto de barriga para cima. Está na posição de decúbito ventral. Está deitado, barriga para baixo, como a gente fala, vulgarmente, com a cabeça voltada para a lateral.
Posição de litotomia. Né? Então, ele está deitado com os membros inferiores, que são as pernas e os pés, elevados. Então, essa posição a gente usa muito, né? Até a gente casa, quando a gente diz, eu estou cansada, com as pernas doendo, deve ser má circulação. Deita e coloca as pernas para cima, né? Mas é a posição chamada de litotomia. Né? Então, muitas das vezes vocês vão se deparar em leitos, nos hospitais, que o paciente vai necessitar ficar na posição de litotomia, que é essa posição, né, com os membros elevados. Decúbito lateral, né? O indivíduo está deitado de lado, com os braços também, né, para o lado, tá? Mesma posição. E nós temos essa posição aqui que o nome é bem complicado, né? Que é a posição de Trendelenburg. É a posição de Trendelenburg. Que ele não vai ficar nem dorsal, nem ventral. Ele vai ficar numa posição como se fosse decúbito dorsal, mas tendo uma elevação. Ele está deitado, né? Diferente da litotomia, que a elevação é dos membros inferiores, ele está deitado, mas os membros inferiores totalmente elevados. Na de Trendelenburg, ele vai estar deitado, mas tendo uma elevação. Então, às vezes, o que vocês vão fazer isso? Numa maca, né? O paciente está acamado e precisa elevar um pouco os membros inferiores, né, para que os membros superiores dele fiquem mais, né, numa posição como se ele estivesse deitado, ele está deitado, desculpa, mas ele vai ter uma elevação pouca nos membros inferiores, mas totalmente ereto. Né? Aqui ele já tem, nas pernas estão como se elas estivessem dobradas. Aqui não, aqui ele está deitado e tem uma elevação, então às vezes eleva a maca. Vamos elevar a maca para ele ter uma circulação melhor, ou depender de algum procedimento que ele necessita fazer. Então, isso é chamado de posição de Trendelenburg. Então, decúbito dorsal, decúbito ventral, posição de litotomia, decúbito lateral e posição de Trendelenburg. Então, vocês podem se deparar, o paciente do leito 1, do paciente do leito 4, deixe ele na posição de litotomia. Então, vocês já têm que saber como é essa posição de litotomia. O paciente precisa ficar numa posição decúbito dorsal. Então, essas imagens aqui, vocês já têm lá no e-mail de vocês, né, que eu mandei o material, e é importante que vocês vão fixando as mesmas, tá? E só para continuar, nós temos os termos de posição de direção do corpo humano. Esses termos aqui, eles são bem importantes para quem trabalha com radiologia. Né? Então, aqui nós temos a linha X e a linha Y, ela corresponde ao plano mediano. Então, ela vai dividir o indivíduo em duas partes. As estruturas D e F, né, D e F, consideradas em conjunto, a estrutura F é a que se coloca mais próximo do plano mediano. Então, X e Y, mediano. Dessas três estruturas, a D, a E e a F, qual que está mais próxima aqui do meio? A F. Tá? Chamado plano, próximo plano mediano. E a estrutura G, I e H, consideradas em conjunto, a I é a que coloca-se mais próxima do plano ventral. Então, a I aqui é a que está mais próxima do plano ventral, da frente, porque aqui é o meio, né? E aqui é a ventral e posterior. E os números 1 e 2 são
externos e internos. Então, aqui é um corte externo e um corte interno. Isso aqui é bem mais específico, tem que ser bem mais aprofundado para quem trabalha com radiologia. Porque quando você tira um raio-x, uma tomografia, faz a ressonância, vem as imagens e eles precisam estar sendo identificadas as mesmas, né? Se é mediano, se está mais próximo, qual órgão está mais próximo, qual foi mais atingido, se está próximo da linha mediana, se está próximo da linha anterior, da posterior. Tá? Então, são termos e posições de direção do corpo humano. Vocês vão trabalhar mais com essas, ó. Tá? Aqui nós temos o termo de relação. Termos de relação, sempre vocês vão estar vendo anterior, frente, ventral, frente, frontal, frente. Então, na direção da frente do corpo humano. Ou vai vir escrito anterior, ou vai ser ventral, ou a posição vai ser frontal. Todos esses termos de relação aqui, né, eles estão ligados à direção da frente do corpo, tá? Frente. Ou eu falo anterior, a depender da situação, ou eu falo ventral, ou eu falo frontal. Posterior dorsal, na direção das costas, traseiro, atrás. Então, sempre que falar dorso, posterior, atrás. Aí aqui nós temos a imagem. Né? Nós temos aqui as vértebras, né? A coluna. Aqui nós temos o coração, os vasos. E aqui nós temos a visão anterior, vendo de frente, e a visão posterior. Aqui embaixo nós temos essa mesma imagem, só que nós estamos botando superior cranial, que está próximo da cabeça, do crânio, e aqui embaixo inferior ou caudal, porque está mais próximo do plano inferior. Superior e cranial na direção da parte superior do corpo, né? Lembra lá que o corpo é dividido em cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores. E o inferior ou caudal, na direção da parte inferior do corpo. Então, se vocês perceberam, né, e vem acompanhando direitinho, tudo isso que a gente já falou aqui, ó, a gente viu lá naquele primeiro slide de introdução. Então, eu mandei um material para vocês irem aprofundando. Agora, vocês vão precisar realmente estudar esses termos que vocês vão começar a usar. Aqui agora a gente tem os termos de relação e aqui nós ainda temos o medial e o lateral. Se é um plano medial, lembra lá do corte no meio, que divide em duas partes, direita e esquerda. Então, mais próximo do plano sagital mediano, linha sagital mediana. É essa aqui. Lateral, mais afastado do plano sagital mediano, que é a linha sagital mediana. Então, aqui é lateral, porque ela está mais afastada da linha medial. Aqui nós temos outra imagem. T, proximal, próximo da raiz do membro. Então, aqui nós temos a raiz do membro sendo sinalizada. E nós temos o termo proximal, distal, afastado da raiz do membro. Então, aqui os braços, as mãos, elas estão afastadas da raiz do membro superior. Então, é longe do tronco ou do ponto de inserção. Então, cabeça, pescoço e tronco. Proximal, próximo da raiz do membro, na direção do tronco. Então, elas estão próximas. E a letra D aqui, que está sinalizando as mãos, elas estão distal. Por que ela está? Por que distal? Porque ela está distante do tronco, que é a raiz aqui, que é o membro de referência, tá?
Outra imagem aqui são os quadrantes. Então, aqui vocês estão vendo o abdômen, né? E aí a gente tem o quadrante superior direito, está dividido em 4 partes. Então, vai que vai fazer uma cirurgia. E o médico traça aqui 4 quadrantes. Né? Então, quadrante superior direito, porque está na parte superior. Quadrante superior esquerdo. Quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Aqui ele já traçou, não é? Diferente. Então, região hipocôndrica direita, região epigástrica, porque epigástrica, porque o estômago está localizado aqui, então gástrica vem de estômago, região hipocôndrica esquerda, região lateral direita, região umbilical, então vocês não vão usar mais, paciente diz que está com a dor próxima ao umbigo, que a dor está bem no umbigo, não, ele está com dor na região umbilical. Ele está com dor na região epigástrica ou gástrica. Região lateral esquerda, região inguinal direita, região púbica ou hipogástrica, né? Porque púbica está perto do público, e hipogástrica, a gente ainda aqui tem um intestino. Então, quando a gente estiver estudando lá o sistema digestório, vocês vão entender. A gente vai falar dessa região hipogástrica. E região inguinal esquerda. Então, a depender da cirurgia, como exemplo, né? O médico vai precisar fazer divisões, traçar quadrantes para estar realizando. É só uma imagem para vocês verem os termos utilizados. Agora, termos de movimento. Aí a gente vai finalizar aqui para ir para a atividade. Termos de movimento. Nós temos flexão e extensão. Movimento, o quê? O indivíduo ele vai se movimentar. Nós temos flexão, extensão, adução, abdução, rotação medial e rotação lateral. Flexão, curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Então, são movimentos, né, curvaturas que ele faz, que ele estende, que ele movimenta os ossos, o corpo. Extensão, endireitar ou aumentar o ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Né? Também é os movimentos que ele vai fazer. Então, ele vai dar passadas, um exemplo. Quando ele está dando as passadas, está fazendo com as mãos, mas é a perna, tá, gente? É uma extensão. Adução, movimentos na direção do plano mediano e um plano coronal. Então, tem um plano mediano, e aqui ele está fazendo um plano qual ele vai fazer movimentos chamado de adução. Abdução, afasta-se do plano mediano no plano coronal. E rotação medial traz a face anterior de um membro para mais perto do plano mediano. Então, eu posso estender meus braços e depois eu trazê-lo para a parte da posição normal dele. Então, ele está estendido, está mais distante do plano mediano. Quando eu trago ele para a posição normal, né, então eu estou trazendo ele para perto do plano mediano. Quando eu dou uma passada, elevo o braço, ele está sendo distanciado do meu plano mediano. Rotação lateral, que leva a face anterior para longe do plano mediano. Então, nós temos o plano mediano, tudo que sai de perto do plano mediano, né? Então, ele está sendo rotação lateral. Lateral direita, lateral esquerda e assim sucessivamente. Prontinho. Então, agora, vocês estão me ouvindo? Esses primeiros slides que a gente fez, foi para
agora, né, completar aquela introdução. Eu fiz aqueles slides mais simples para vocês verem as posições, os planos, e agora a gente acabou fazendo uma revisão, mas mais aprofundada. Quando a gente retornar lá para a escola, eu puder retornar, que só dia 3, eu vou passar lá e eu vou estar deixando uma apostila para vocês, tá? Essa apostila eu já vou deixar do sistema esquelético, que a gente inicia dia 1º, e vou deixar uma xerox, na verdade, do sistema esquelético e dessas aulas que a gente viu até hoje. Então, a gente tem só mais uma sexta-feira para começar o sistema. E o nosso primeiro sistema a ser estudado vai ser o sistema O. Então, vocês já estão fazendo desenho para ir praticando. Eu vou deixar uma apostila e vou deixar uma apostila também das aulas que a gente deu até hoje. Como vai funcionar? Vai ficar lá na escola uma pasta com o nome Professora Patrícia Viviane, disciplina Anatomia. Eu vou pedir à coordenação que já deixe essas apostilas prontas, xerocadas, porque aí vocês não vão perder tempo e às vezes lá também está bem corrido, e aí vocês já chegam e pegam. A informação que eu tive é que essa lá está 25 centavos, mas não vai gerar, eu dei uma olhadinha no livro hoje, é de um livro de anatomia, vai ser por volta assim, de uns 6,50, não passa de R$7, tá? As primeiras, para vocês já não ficar só na questão de slide, então a gente precisa ir para livro, a gente precisa aprofundar, porque quando a gente for para as aulas práticas, eu vou levar os atlas, a gente vai ter os bonecos, vocês vão estar com os desenhos, vão desenhar, a gente vai estudar lá. Mas a teoria ela é de suma importância, é o que vai diferenciar vocês de outros técnicos. Então, precisa ler. Os slides é aulas expositivas, mas a gente precisa ir para a leitura. Então, eu vou deixar essas apostilas lá. Tem livros que, às vezes, pode baixar, mas nem todo mundo, às vezes, o celular, se for igual da professora, já está super carregado, nem tudo consegue baixar nada. Então, eu sou uma professora do tempo antigo. Eu gosto do negócio de estar aqui na mão para ler. Eu acho que quando o aluno imprime, que ele pega, ele vai ler, ele vai sublinhar, ele vai marcar. Né? Tem alunos que gostam eu chamo de marca-texto, né? Aquele canetão. Ele faz desenho, ele faz o próprio questionário dele. Então, ele estuda mais, ele fixa mais. É a minha opinião, o jeito que eu gosto de trabalhar. Então, eu vou deixar lá essas duas apostilas. Assim que a professora deixar lá, eu vou ver se eu consigo ir na quarta. Eu saio do isolamento terça, faz 15 dias. E aí, na quarta, eu já saio do atestado. Então, eu vou, ou quarta ou na quinta, eu já deixo lá, mas eu mando no grupo, tá? Aí vocês só vão à escola, pede alguém. Não, professora, eu não posso ir agora, eu não posso ir à terça-feira. Não tem problema. Vocês estando com ela em mãos depois, para estar estudando, não tem problema algum até a prova. É só, a professora já vai adiantar. Eu não tenho como levar antes, eu teria que pedir minha mãe, outra pessoa, e ela depende de mim também para estar fazendo isso. Mas o livro já está aqui comigo, eu já marquei as páginas, eu deixar e avisar vocês. Então, vocês vão lá, no tempo de vocês, tá bom? Agora, eu vou fazer uma chamada, a professora, eu estou sem a lista de vocês. Eu vou fazer a chamada pela anotação das atividades que eu fui pegando lá no grupo. Se tiver mais alguém que eu não chamar, coloque, por favor, aqui no chat. Aqui perguntou qual o valor mesmo. É 25 centavos. Só que eu vou tirar o livro aberto. Então, vai acabar que seria um valor menor para vocês. Porque quando tira por folha, né, deixa eu pegar aqui para mostrar. Aqui, né? Então, eu vou tirar assim, aberto. Então, consegue pegar as duas páginas, né? Então, vocês vão encadernar ou grampear desse ladinho. Então, consegue ficar um valor menor. Mas cada xerox é 25. Pelo que diz, vocês podem estar aí reservando
É uns R$ 7 vai dar para estar tirando, tá bom? Ou menos. Mas aí vamos tentar, pelas contas que eu fiz, dá 6,25 a 6,75. Mas vão tirar, vai estar lá. Não é obrigado ter que ir lá na sexta, no dia que eu deixar. No dia que vocês puderem estar indo pegar. A gente ainda tem um espaço bom para a prova, mas é bom vocês irem fazendo a leitura antes. Porque toda vez que mando os conteúdos, eu imprimo. Daí depois manda os duas esquemas esqueléticos do grupo, toda vez que eu imprimo aqui mesmo, ok? Tá. Esse do sistema esquelético já vai estar aqui nesses slides que a gente está estudando. Eu já mandei para vocês. Tá bom, Lídia? Lá do sistema esquelético está nesse slide que está no e-mail. Então, ele já está no e-mail de vocês. Então, você pode imprimir. Mas o dos slides eu não acho necessário mandar vocês imprimir, vocês vão acabar gastando mais. E eu vou estar expondo aqui, está no e-mail. Então, quem quiser imprimir ele em casa, aí pode estar fazendo isso. Para questões de custo, eu vou deixar para vocês xerox, tá bom? Mas, Lídia, que gosta de imprimir, esses slides do sistema esquelético, Lídia, está aqui nessas aulas que eu vou dar. O mesmo que está no e-mail, são 84 páginas. 84 slides. Então, tem dessas aulas que eu dei hoje e tem sistema esquelético. Qual grupo? O grupo de vocês, tá? Mas está no e-mail os slides. Ok, Luiz já imprimiu. Tem 3. Não, o grupo que eu falo com vocês é o grupo meu lá, professora de anatomia. É o grupo. Tá bom? Vamos lá para o portal fazer a atividade? Vocês têm o portal, toda aula tem que fazer uma atividade, que é para computar a nota de vocês. Então, vocês vão procurar na data de hoje, tem a atividade lá do dia 25/8, e vocês vão estar respondendo a questão 1. Qual é o enunciado? Quais são as linhas imaginárias traçadas no indivíduo? Tá? E aí tá as respostas lá, e vocês vão lá para o portal, vocês vão ter esse tempinho agora, mas espera eu fazer a chamada, tá bom? E respondem lá o questionamento de hoje. A questão 1. A outra é da próxima aula. Quem não responde, não tiver aí, me fala, se não perde de chamar, aqui no chat. Ivonete presente. Gisele tá ok? Responde no chat, por favor. Geila tá aí, que eu já tô vendo. Geila. Lídia. Geila tá deitada, né, Geila? Aparecida. Quem não tá aparecendo aqui para mim, aí Gisele, ok. Responde aqui no chat a chamada, tá? Antônia. Tá, Antônia. O Adenilson. Adenilson, por que você saiu do grupo? Débora. Geila, já falei. Tem mais alguém que eu não falei? Joyce. Maine. Maine, tá aí? Wilson. Responde no chat, por favor, Wilson. Se tiver, Maine. Aparecida. Também não respondeu ainda. Adenilson já coloquei presença. Antônio, Débora, Geila. Joyce. Adenilson tá ok. Já coloquei presença. A Lília.
Lília, tá aí? Responde, Lília. Gisele. Responde, senão eu vou ficar com falta. Antônia está presente. A Denilson, eu coloquei. A Débora. Joyce. Jéssica. Certinho, Jéssica. Depois eu vou encaminhar lá para a coordenação, tá? Porque eu estou em casa, eu estou sem a lista de chamadas. Deixa eu colocar o microfone aqui. Pronto, quem quiser falar aí, pode falar o nome, que eu já habilitei o microfone para vocês. Se eu não chamei. Colocou o meu, Jéssica, professora? Coloquei, Jéssica, já coloquei aqui. Gisele, ok. Ok. Olha, eu vou Gisele, ok? Ó, Ivonete, Gisele, Lília, Adenilson. O Wilson está faltando responder, coloquei como falta até então. A Geila, ok. Lídia, Aparecida. Está faltando responder. E a Maine. Quem mais? Alguém que eu não chamei? Jéssica, Joyce, Débora, ok também. Então, os demais faltam, né? Eu estou marcando aqui as presentes, então eu sei que quem não respondeu. Prontinho, 20 e 17, vocês estão liberados agora para ir lá para o portal do aluno e responder, porque lá é marcada a data que vocês respondem, tá? E resolver lá a atividade. A questão do dia 25, que está com o enunciado, quais as linhas imaginárias traçadas no sistema no indivíduo. Então, a letra A está eixo antero-posterior e eixo transversal. A letra B, eixo transversal e eixo longitudinal. A letra C, eixo antero-posterior, eixo longitudinal e eixo transversal. E a letra D, eixo longitudinal e eixo antero-posterior. Só dar uma olhada nos slides, está lá no e-mail, tem um slide relatando cada um desses e responder a questão. Patrícia, Professora? Patrícia, essas perguntas é para a gente copiar no caderno, né? Lília, você vai responder lá. Lá tem a opção de você marcar, tá? É a opção Mas eu sou daquela tese, igual você falou, eu prefiro copiar no caderno, para estar ali no caderno, para me estar lendo, para me estar... Não, você pode copiar, mas como é no portal e lá que vai computar que você fez, você tem que responder lá também, tá? Mas você pode abrir, pode copiar, responder, depois você vai lá e marca. Porque lá no acompanhamento do aluno, a gente olha lá se você está ou não respondendo as questões. Você teve acesso ao portal? Você já olhou direitinho? Pronto. Aí você vai abrir a questão, pode copiar no seu caderno ainda, porque você também fica aí com atividade, né, para você estar vendo uma vez ou outra. Mas você tem que responder lá, Lília, porque gera lá uma pontuação para você. Então, eu acompanho e a direção, os alunos estão indo para o portal responder as questões. Pois é. Aí, como que eu faço primeiro? Eu copio ou eu respondo lá no portal? Não, aí vai ficar a seu critério. Mas você tem que você responder logo lá por causa do horário. Tá bom? Mas se você não conseguir responder agora, depois da aula da professora seguinte, você responde. Professora, todo que você já passou tinha que ter respondido no portal também? Ou só caderno? Ou é só de hoje? Porque eu não respondi nenhuma até o portal no caderno, não sabia. Você ainda não foi ao portal?
Não, eu já tinha ido, mas eu não entendi que eu teria que ter respondido lá também. Eu copiei no caderno e fiz atividade no meu caderno. Isso, Essa vai ser a primeira que eu vou responder no portal. Ah, pronto. Então você tem acesso ao portal e veja as questões que tem lá, porque eu já lancei na primeira aula, foi na segunda. E aí você vem respondendo as que você não Sim, fez então as ainda. outras eu posso ainda responder também? Pode, pode. Lá eles falam que a gente que só fica até 10 Entendi. dias. Então, de 10 a 15 dias, se você não responder, ela sai. Então, você ainda está no prazo, tá, gente? Quem não foi ainda ao portal, Entendi. está no prazo. Mas pode fazer isso, ótimo, vocês estarem fazendo no caderno. Porque já serve de um questionário para estudar para a prova. Tá bom? Mas tem que responder no portal, porque vocês têm nota que gera de acesso ao portal. Tá bom? Então, mais alguma dúvida? Eu posso ter 9 minutos para finalizar. Tá? E não precisa ser agora, no momento. Vocês podem, porque já vai vir a aula da outra professora, então toma uma água, vai ao banheiro, come alguma coisa, e até amanhã vai ao portal para responder todas as questões que já foram postadas. Tá bom? Certinho? Então, tchau, uma boa noite. Professora, com fé em Deus, dia 4 tá lá na escola dando aula para vocês. Tá bom? Beijos. Boa noite. Oi, Priscila. Acabei de finalizar a aula aqui. Aí eu posso... Tem que deixar só o computador ligado, né?